Olá, no vídeo de hoje, mais uma vez, veremos o nosso amigo Branamita tentar provar que a nuvem foi um evento sobrenatural, enquanto ele ignora os documentos oficiais do governo, que comprovam que a nuvem, na verdade, foi o produto da explosão, intencional, de um foguete. Então vejamos. 30 de dezembro de 1962, William Branham prega a mensagem Senhores, é este o tempo. Nesta mensagem, a partir do parágrafo 90, na versão da tradução de Goiânia, William Branham cita 6 sonhos que 6 irmãos tiveram. Esses irmãos são Johnny Jackson, irmão Biller, irmão Roy Robertson, irmão Collins, irmão Parnell e irmã Steph. Todos os sonhos diziam que o irmão Branham tinha que ir para o oeste dos Estados Unidos. Destes sonhos, quero citar apenas o primeiro, do irmão Johnny Jackson, e o último, da irmã Steph. Eu disse, prossiga, irmão Jackson, e ele disse, tive um sonho, e ali estava. Eu simplesmente fiquei quieto. Escutei, observei. Ele disse, sonhei que havia uma enorme colina, e no terreno havia algo como que um capim azulado. E ele disse, no topo da colina, onde a água havia causado erosão no solo, ali havia uma pedra angular, em cima da colina. O cume da montanha era pedra, não grama. Quando a água causou a erosão, se formou alguma classe de registro sobre as rochas. E você estava de pé ali, interpretando aquela leitura naquelas pedras. Ele disse, todos nós, e aqui está a maneira em que ele o colocou. Os irmãos de Geórgia e todos os arredores estavam todos juntos, te ouvindo interpretar aquelas escrituras misteriosas naquelas pedras, naquela montanha. E ele disse, então você recolheu algo do ar, algo como uma ferramenta ou alavanca, não foi assim, irmão? Algo como isso, uma ferramenta bem aguda, e disse, como você fez isso, eu não sei. E disse, você golpeou o cume da montanha, e a desgastou ao redor, e separou a parte de cima dela. Era em forma de pirâmide, e você cortou o cume dela. Agora isso foi meses antes da mensagem que eu preguei sobre a pirâmide. Quero fazer um comentário bem aqui. O irmão Branham fala que 6 irmãos tiveram um sonho com ele. Bem, o que eu tenho a ver com isso? E o que o Evangelho de Cristo tem a ver com sonhos? Quer dizer que irmãos aleatórios têm um sonho, e o irmão Branham quer que eu deixe a Bíblia de lado para crer nesses sonhos. De maneira nenhuma crerei em tais sonhos, a Bíblia é contra tal prática. Leiamos a Bíblia para saber o que ela diz sobre isso. Jeremias capítulo 23, verso 25 ao 32. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Como você acabou de ver em Jeremias capítulo 23, Deus é contra os profetas que furtam suas palavras. O significado de furtar as palavras de Deus é deixar de falar a palavra de Deus, para falar seus próprios sonhos, e com isso substituir a palavra de Deus por sonhos, fazendo com que o povo esqueça completamente a palavra de Deus. Esse capítulo deixa bem claro que esses profetas são mentirosos, e o que eles dizem não vem de Deus, mas do engano dos seus próprios corações. Quero fazer mais 2 pequenas observações sobre esse pequeno trecho do vídeo. Como você ouviu na leitura da mensagem, o irmão Branham estava pinicando o topo da montanha até que obteve uma pedra branca em formato de pirâmide. Se você viu o último vídeo que eu postei no meu canal, você sabe muito bem o que essa pirâmide significa. Ela é um ídolo egípcio. Seu nome é Bem-Bem. Bem-Bem aparece na mitologia pagã da criação egípcia. Mas você pode querer argumentar e dizer que a pirâmide é apenas uma forma geométrica, e não tem nada a ver com idolatria pagã. É aí que você se engana, pois a pirâmide é uma forma geométrica que não existe na natureza, ou seja, ela é criada por mãos humanas. E fora isso, o próprio irmão Branham se refere diretamente às pirâmides egípcias dizendo que elas foram postas como símbolo, não sabendo ele que elas são ídolos egípcios. Aliás, as pirâmides são os maiores ídolos que a religião pagã já fez. E a outra pequena observação que eu queria fazer é que o irmão Branham fala que esse irmão teve esse sonho, meses antes dele pregar sobre as pirâmides. Com isso, o irmão Branham quer deixar claro que esse sonho não foi influenciado por suas pregações, mas se você fizer uma rápida pesquisa,
verá que o irmão Brana já pregava sobre pirâmides muito antes de 1962. Na minha opinião, esses 6 irmãos que sonharam são seguidores radicais do irmão Brana, e seus respectivos sonhos foram influenciados pela pregação deste. Prossigamos com o vídeo. E ele disse, debaixo daquilo havia uma pedra branca, granito. E você disse, o sol ou a luz nunca havia brilhado sobre aquilo antes. Olhe isso, observe isto. E ele disse, olhem sobre isso, a luz nunca veio sobre ela antes. E quando todos eles se levantaram, lhes disse que observassem isso, e todos se aproximaram para olhar. Mas ele disse que enquanto eles estavam olhando, ele olhou de lado, creio que foi assim, e me observou. Eu escapei por um lado e comecei a ir em direção ao oeste, ao pôr do sol, subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte, descendo um monte, e fui ficando pequeno e cada vez menor, e me perdi de vista. Ele disse que quando eu fiz isso, ele disse, então os irmãos, depois de um momento, deram a volta e disseram, ele desapareceu? Onde foi? E ele disse, alguns tomaram esse caminho, alguns tomaram aquele caminho, e outros tomaram outro caminho, porém uns poucos permaneceram e olharam naquilo que lhes havia dito. Você tem que ser muito cego para não entender a interpretação deste sonho. Neste sonho, Deus estava dizendo que o irmão Brana ia para o oeste dos Estados Unidos, que é o Arizona. Ali ele ia abrir os 7 trovões, a pirâmide, aonde tinha pedra branca, pedra fala de revelação, aonde a luz nunca tinha batido nisso antes. Ou seja, uma revelação que nenhum teólogo tinha tocado. Nada, absolutamente nada. Era algo que estava protegido pela rocha. A revelação dos 7 trovões é algo nunca explicado por ninguém, mas é aberto nos últimos dias. É uma pedra branca. Quem vencer, lhe darei uma pedra branca. Quando o sonho diz que o irmão Brana foi em direção ao oeste, subindo um monte e descendo outro monte, é porque a região do oeste dos Estados Unidos, o Arizona, é um lugar montanhoso. E o irmão Brana se afastar até se perder de vista significava a morte do irmão Brana. Ele estava nos deixando. Foi exatamente no oeste, logo 3 anos depois da revelação dos seus, que o acidente aconteceu, no Texas. Neste sonho, Deus está dizendo que ele abriria a copa da pirâmide e mostraria uma revelação que nenhum teólogo pôde colocar sua mão suja e depois ele ia embora. Mas nesse sonho, ele advertiu os irmãos que ficassem olhando naquilo que ele tinha dito. Ficassem olhando só na revelação, só na mensagem. Mas o irmão Jackson disse que depois que o irmão Brana foi embora, uns seguiram este caminho, outros seguiram aquele caminho. Uns foram para a ressurreição isolada, outros foram para um 8º, e poucos ficaram olhando naquilo que ele havia dito. O ministério da noiva, depois da partida do irmão Brana, é ficar olhando no que o profeta disse. 30 de dezembro de 1962, parágrafo 139 da mensagem, Senhores, é este o tempo. Então a irmã Steph, pode ser que ela não esteja aqui porque estava no hospital, eu não sei. Está a irmã Steph? Sim, aqui está, a irmã Steph. Veio à minha casa por oração antes de ir ao hospital para uma operação. Para que Deus a ajudasse e abençoasse, ele certamente o fez. Ela disse, tive um sonho estranho, irmão Brana. Eu disse sim, ela disse, sonhei que estava no oeste. E eu? Esse é o 6º, e ela disse, sonhei que estava no oeste. E esta é uma região de elevações, e quando olhei de pé na colina, havia um verdadeiro ancião, com uma longa barba branca, e um lindo cabelo que lhe descia através de sua face, e estava coberto com um casaco branco, ou algo, uma vestidura, e o vento a levantava. Irmã Steph, creio que está correto. E ela disse, me mantive aproximando, ele estava de pé no cume da montanha, olhando para o leste. E ela disse, eu gostaria de saber, quem é este ancião? E ela se aproximou mais e mais perto, e quando estava mais perto, reconheceu quem era. Era o imortal profeta Elias de pé ali observando o leste. Ela disse, quero vê-lo. Ela tinha uma necessidade, e correu colina acima, e ali caiu para falar com ele no nome de Elias, e disse que quando ela falou, ouviu uma voz dizer, o que você deseja, irmã Steph? E era eu. Meu Deus! Quanto fanatismo! O irmão Brana incutia tanto, sorrateiramente, a ideia que ele mesmo era o Elias, que é natural que seus seguidores sonhassem com isso. Agora, preste atenção que enquanto o nosso branamita favorito lê o relato da irmã Steph, ele coloca o retrato da nuvem ao lado para forçar os espectadores a associar uma coisa com a outra, ou seja, associar a barba branca do sonho da irmã Steph com a nuvem branca que apareceu no Texas. Mas uma barba branca é algo completamente diferente de uma nuvem branca. Portanto, não há de se falar em coincidência, pois em nenhum momento, desses sonhos, é relatado uma única nuvem sequer, nem mesmo durante as pregações dos 7 selos, após o dia 28 de fevereiro, é dita alguma coisa sobre uma suposta nuvem sobrenatural aparecendo na região. Na verdade, o irmão Brana só começa a falar da nuvem depois da publicação das fotos na revista Life. E para mim, esta é a maior evidência que a nuvem não foi prevista por Brana, e tampouco se tratava de algo sobrenatural. Outra coisa que chama a atenção é que no sonho da irmã Steph, o homem de barba branca, que também é identificado como o profeta Elias, no final, se revela como sendo o próprio irmão Brana, e o irmão Brana falando sobre o sonho da irmã Steph, não parece se opor à ideia dele mesmo ser o profeta Elias. Não há dúvida que estes 6 sonhos, dizendo ao irmão Brana que ele devia ir para o oeste, estava verdadeiramente predizendo o acontecimento de 28 de fevereiro. Se o irmão Brana tivesse falado desses sonhos após o 28 de fevereiro, poderíamos achar que ele só falou desses sonhos porque viu a nuvem ou algum boato sobre a aparição da nuvem. Mas o que me faz ver a autenticidade nesses acontecimentos é exatamente isto.
6 sonhos antes do dia 30 de dezembro, dizendo, vá para o oeste. E os dois mais interessantes, o primeiro, do irmão Junior Jackson, e o último, da irmã Steph. Lembrando, nenhum dos dois sonhos falam de nuvem. Então por que esse branamita insiste em dizer que os dois sonhos foram premonitórios? Lembre-se, nenhum dos dois sonhos falam em nuvem. A distância entre Jeffersonville e Tucson, que está no oeste dos Estados Unidos, é 1.700 milhas, que em nossa medida brasileira são mais de 2.735 quilômetros. Não é uma viagem que você pode fazer toda semana, nem todo mês, nem todo ano, principalmente em se tratando do irmão Branham que não tinha um poder aquisitivo bem elevado. Só uma pequena nota. Se você já leu a carta de Sarah Branham, na qual ela denuncia a avareza de Billy Paul Branham, você sabe muito bem que o irmão Branham não era pobre como muita gente pensa. Quisera eu morrer com mais de 3 milhões de dólares na conta bancária, e ainda assim, ser considerado pobre. Outra coisa interessante é que os sonhos, as visões sempre diziam vá para o oeste, não dizia vá para Tucson. Tucson é apenas uma das cidades que fazem parte do estado do Arizona, o qual está no oeste dos Estados Unidos. Deus não prometeu se encontrar com William Branham em Tucson. Ele prometeu se encontrar com ele no oeste dos Estados Unidos. Então William Branham e sua família viajam para o oeste, e no dia 4 de janeiro de 1963, ele chega em Tucson, uma das cidades do Arizona, no oeste dos Estados Unidos. Já estava avisado através do sonho do irmão Junior Jackson e da irmã Steph que ele se encontraria com Elias, de cabelos e barbas brancas, no oeste dos Estados Unidos. No dia 10 de janeiro, ele sobe ao Canyon Sabino, e ali tem a visão de uma espada que cai em sua mão, o qual foi dito que é a espada do rei. No dia 28 de fevereiro de 1963, a nuvem é fotografada pela revista, mas não é publicada. 59 dias após ele ter contado o sonho da irmã Steph, do irmão Junior Jackson e todos os outros. Então, 59 dias antes que esta nuvem fosse fotografada, a irmã Steph e o irmão Junior Jackson tiveram sonhos sobre isto. Novamente, esse branamita tenta desesperadamente associar a nuvem que apareceu no Texas com o sonho dos dois irmãos, mas lembre-se, nenhum dos dois sonhos falou de nuvem. É preciso ser muito cara de pau para fazer um vídeo desse, com tal distorção. E todos os outros sonhos diziam que ele tinha que ir para o oeste. Agora a Força Aérea de Vandenberg, que está a 820 quilômetros de Flagstaff, faz teste com foguetes todos os dias. E já faziam testes antes do dia 28 de fevereiro. Mas nem antes e nem depois, os resultados das explosões causaram nuvens como esta. Como já foi explicado, viajar 820 quilômetros sem desfazer o anel e sua posição na estratosfera da Terra são coisas impossíveis de acontecer. Vamos pensar como os opositores. Se isso não é o sobrenatural, então é muita coincidência. Para que todos esses acontecimentos dessem certo da forma que deu, era preciso que William Branham tivesse entrado em contato ainda quando estava em Jeffersonville, Indiana, com oficiais de Vandenberg e Força Aérea Americana, e ter dito, olha, em fevereiro eu estarei na região do oeste dos Estados Unidos, mais precisamente na região do Arizona. E eu queria que vocês lançassem um foguete na Califórnia, a 44 quilômetros de altura. E que esse foguete formasse uma nuvem, mas tem que ser na forma de anel. Para ficar parecido com o sonho de uma irmã que teve aqui em Jeffersonville, a irmã Steph. Ela viu um cidadão de cabelo branco e barba branca. Se o irmão Branham dissesse isso para os oficiais, com certeza eles diriam, mas que diabos um homem de cabelo branco e barba branca tem a ver com nuvem? Então quero que vocês lancem um foguete para que a explosão forme uma nuvem neste formato. E sendo que vocês só podem soltar esse foguete na Califórnia, em Vandenberg, então quero que essa nuvem viaje 820 quilômetros até o estado do Arizona, sem desfazer o anel. É possível vocês fazerem isto por mim? Não, o irmão Branham não combinou nada com os oficiais da Força Aérea de Vandenberg. A verdade é que os sonhos disseram, vá para o oeste, vá para o oeste. William Branham foi para o oeste, a nuvem veio para o oeste. A nuvem não veio para o estado de Nevada, a nuvem não veio para o estado do Colorado, a nuvem não veio para o estado do Texas. A nuvem veio para o estado do Arizona, aonde William Branham estava. Repito, a nuvem veio para o estado que William Branham estava. Ué. Mas a base de lançamento do foguete que formou a nuvem estava na mesma latitude do estado do Arizona, de modo que a nuvem só poderia se mover para lá. Agora, se a nuvem tivesse se movido de maneira estranha, para o sul, ou para o norte, aí seria outro caso. A promessa dos sonhos era que a unção estava no oeste. Os sonhos não diziam vá para Tucson, mas diziam vá para o oeste dos Estados Unidos. Quer mais coincidência? É, porque se não é sobrenatural, então é muita coincidência. O artigo da revista Life. É bom você saber que em 1964 foi lançado o livro Enciclopédia Britânica. Neste livro, a nuvem foi postada mais uma vez na parte em que fala de meteorologia e explica que a nuvem continuava sendo um mistério. Agora observe que a manchete sobre a nuvem da revista Life diz 3 pontinhos e uma alta nuvem anel de mistério. A manchete diz muita coisa em poucas palavras. Primeiro a palavra alta, porque não é normal a posição que ela estava, alta demais para ser uma nuvem. Depois a palavra anel, além de alta, na forma de anel, então diz que é uma nuvem de mistério. Mas antes da frase começar, temos 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos mostram que esta manchete é a continuação de outra manchete que foi postada na página de trás. E a página de trás falava de outro mistério que aconteceu juntamente com este. E a manchete que dava continuação à da nuvem era esta: Rainbow of Moonbeams, arco-íris do brilho da lua. A manchete falava de um raro arco-íris que se formou à noite. Geralmente os arco-íris são formados de dia por causa dos raios do sol.
Mas este arco-íris era formado pelo brilho da lua e à noite. Este foi um acontecimento raro e misterioso que também aconteceu no mesmo tempo da nuvem. Por isso que a manchete tem 3 pontinhos antes de começar, porque a manchete dizia: arco-íris raro e estranho aparece à noite, e uma alta nuvem misteriosa em forma de anel. O pastor Shed Lamb, que adquiriu a revista original... Eu não sei você, mas aqui onde eu moro, pelo menos uma vez por ano, eu costumo ver um arco-íris em volta da lua. Se você também já viu um arco-íris em volta da lua, quando é lua cheia, me diga aí nos comentários. Mostra algo interessante sobre o arco-íris por detrás da página. Ele diz que o raro arco-íris, formado pelo brilho da lua à noite, não pelo sol, suas 7 cores representam as 7 eras da igreja. Ele é formado pelo brilho da lua, mas você precisa entender que a lua não tem luz própria. Na verdade, a lua reflete o brilho do sol. O raro arco-íris formado pelo brilho da lua, na verdade, representa a noiva de Jesus Cristo. Através das eras, suas 7 cores são as 7 eras. A igreja brilha na ausência do sol, mas na verdade o brilho dela é um reflexo do sol, o qual neste caso é o sol da justiça, que é Cristo, falando em termos espirituais. E se você colocar uma luz acesa de trás da página, é isso que acontece, o arco-íris fica por cima da nuvem. Será mais uma coincidência, pois Apocalipse 10 disse: viu um anjo forte que descia do céu e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Até quando, o povo de Deus, vamos ouvir a voz do ímpio que diz que tudo o que acontece é coincidência? Mas quando é que vamos despertar para a verdade e saber que algo sobrenatural estava acontecendo no oeste dos Estados Unidos naqueles dias? Vá para o oeste, vá para o oeste. Era o que todos os sonhos diziam em dezembro de 1962. Que viagem é essa, véi? Este pastor branamita está viajando na maionese, porque segundo ele, para que se cumprisse Apocalipse capítulo 10, foi necessário a revista Life juntar 2 fotos de fenômenos incomuns que não ocorreram no mesmo dia, para que se cumprissem as escrituras. Ou seja, segundo esse pastor, se a revista Life não tivesse juntado essas 2 fotos de eventos que não ocorreram no mesmo dia, a profecia de Apocalipse capítulo 10 não teria sido cumprida. Não preciso dizer que isso é um absurdo, pois as profecias de Apocalipse são reveladas no próprio livro de Apocalipse. Tanto é verdade que no final desse livro temos a seguinte advertência. Apocalipse capítulo 22, verso 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, irmãos, nenhuma revista mundana tem nada a acrescentar às profecias que estão contidas no livro de Apocalipse, quer seja interpretando, quer seja cumprindo. Deus já tem o seu livro para tal fim. Ele jamais usaria uma revista imoral como a revista Life.